coordenadas? Por quê? Vamos compreender? Então, as nossas orações coordenadas, elas podem ser assindéticas e também sindéticas. Por que assindéticas? São aquelas orações que não vão ter auxílio das nossas conjunções, ou seja, elas não irão ser ligadas por conjunções, certo? Então, são as orações coordenadas que não são introduzidas por conjunção, como havia dito. Exemplo, tudo passa, tudo corre. É a lei. Então, percebam que nós temos apenas vírgula, 2 pontos, mas nós não temos conjunções. E o que é conjunção? Então, lembre lá das nossas conjunções, certo? Mas por isso, portanto, usamos muito para as produções de texto, principalmente os nossos textos dissertativos, argumentativos. Vamos agora exemplo das nossas conjunções sindéticas. As sindéticas não há conjunções. Sindéticas, nós teremos agora a presença da nossa conjunção, certo? Elas são coordenadas porque elas são independentes. O que é uma coisa independente? Que não depende. Explicou? Sim, eu sou independente. Exemplo, eu não dependo de alguém. No caso, as orações são chamadas de independentes porque uma não depende da outra. Elas têm sentido completos, ser isoladas. Vamos ver isso. Então, são orações coordenadas introduzidas por conjunção. Exemplo, deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado. Percebam que eu tenho aqui pois minha conjunção ligando a oração deve ter chovido à noite, a outra o chão está molhado. Eu tenho, neste caso, orações independentes, ou seja, eu posso falar deve ter chovido à noite, ponto. Outra oração, o chão está molhado. Percebam que elas têm sentidos isoladas, certo? Elas não precisam da conjunção para ter sentido. Então, nós temos uma oração coordenada sindética. E lembrando sempre dessa independência, sentido completo, certo? Nossa conjunção aparece apenas para ligar uma oração à outra. Continuemos. Definição. Então, as nossas orações coordenadas, elas são independentes sintaticamente. Isso é, pode-se tirar a conjunção entre as orações e não há perda de sentido, ok? Faz um dia lindo de sol, portanto, irei à praia. Eu posso falar apenas faz um dia lindo de sol e irei à praia. Mas nós ligamos uma oração à outra pelo auxílio da nossa conjunção. Vamos às orações coordenadas sindéticas aditivas. Aditivas por quê? Porque expressam a ideia de soma, certo? Junção de orações. Nós temos as conjunções mais frequentes que são e, bem como também, mas ainda, mas também. Nós utilizamos muito para adicionar as coisas. Exemplos. Gosto de cinema, bem como de teatro. Eu posso falar bem como gosto de cinema e de teatro, gosto de cinema como também de teatro. Percebam que aqui a nossa certa conjunção que nós poderíamos trocar por qualquer outra conjunção aditiva com essa ideia de soma. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma oração coordenada sindética aditiva. Estamos adicionando uma ideia a outra, essa soma. Outro exemplo, conheceu a Europa como também a Ásia. Então,
como também nós temos a marcação da nossa conjunção aditiva. Então, temos uma oração coordenada sindética aditiva. Compreenderam? Não é fácil? Nós utilizamos muito no dia a dia. Vamos continuar. Nós temos as orações coordenadas sindéticas adversativas. Adversativas, ideias contrárias, ideias opostas, certo? Expressa a ideia de adversidade, oposição. As conjunções mais frequentes são contudo, entretanto, mas, no entanto, porém, todavia. Nós temos alguns exemplos. Exemplo, vou caminhar hoje. Vou caminhar hoje. Contudo, só posso depois do jantar. Nós temos aqui contudo, marcando uma conjunção adversativa, certo? Poderia colocar quaisquer outras. Então, nós temos uma oração coordenada sindética adversativa, porque ideia contrária, oposta. Mais um exemplo. O jantar estava delicioso, mas deveria ter reduzido o sal. O mas marcando para nós que há uma oração coordenada sindética adversativa. Compreenderam? Então, adversativa, sentido oposto, contrário. Essa é a ideia de oposição. Nossas orações coordenadas sindéticas alternativas. Ideia de alternância, de escolha. As conjunções mais utilizadas, já, ou, ora, quer, seja. E essa repetição que nós temos, que vocês podem observar, certo? Então, nós temos alguns exemplos. Eita, certo? Vamos a mais um tipo, as orações coordenadas sindéticas conclusivas. Então, nós temos a ideia expressa de conclusão. As conjunções mais frequentes, assim, então, logo. Observação, o pois é após o verbo ou no final da frase, certo? Cuidado para não confundir com a explicativa. Por